assista Tube Channel. As melhores indicações de conteúdos em um só lugar. Inscreva-se no nosso canal e ative o sininho das notificações para ficar por dentro de tudo. Imagina uma cidade cheia de problemas. Violência para todo lado, ruas quebradas, prédios meio abandonados, gente com medo de sair de casa à noite. Esse é o cenário de Granite City, um lugar que parece estar sempre à beira do caos, onde gangues dominam as esquinas e todo mundo anda de cabeça baixa porque sabe que a qualquer momento pode rolar alguma confusão. É nesse clima pesado que a história do filme Samaritano começa a se desenrolar. Mas calma, porque não é só tragédia não. Tem também esperança, mistério e uma boa dose de ação. Nesse mundo, existe uma lenda urbana que nunca morreu, a do Samaritano. Ele era um herói que, no passado, protegia a cidade. O cara enfrentava criminosos, salvava inocentes, fazia justiça com as próprias mãos. Até que um dia, depois de uma luta épica contra o próprio irmão gêmeo chamado Nêmesis, os dois acabaram desaparecendo numa explosão enorme. Desde então, ninguém mais viu o Samaritano. Oficialmente, todo mundo acredita que ele morreu naquela noite. Mas sabe como é? Quando a esperança é forte, a galera prefere acreditar que ele só se escondeu e que um dia voltaria. Virou tipo mito, sabe? Crianças cresceram ouvindo histórias do Samaritano como se ele fosse quase um super-herói de quadrinhos. Aí entra o nosso protagonista mirim, Sam Cleary, um garoto de 13 anos que vive no meio desse caos todo. Ele é curioso, esperto e tem aquele olhar de quem não aceita o mundo do jeito que tá. Sam cresceu ouvindo as histórias sobre o Samaritano e ficou obcecado pela ideia de que ele ainda está vivo, escondido em algum lugar. E ele tem uma teoria. O vizinho dele, um homem misterioso chamado Joe Smith, pode ser esse herói desaparecido. Joe é um cara fechado, trabalha como coletor de lixo, vive na dele, mas tem uma força absurda e um jeito estranho de lidar com as coisas. Para Sam, não tem erro. Esse é o Samaritano disfarçado. Dentro de uma cidade meio cinzenta, quebrada, com cara de lugar que perdeu o brilho faz tempo, Granite City. As ruas estão cheias de pichações, carros velhos encostados, lixo espalhado e, claro, gangues tomando conta de tudo. É o tipo de cenário onde até o sol parece preguiçoso de aparecer. E é nesse clima pesado que a gente conhece Sam Cleary, um garoto de 13 anos que vive no meio desse caos todo, mas ainda carrega uma coisa que muita gente ali perdeu: esperança. Sam é aquele tipo de menino que não consegue simplesmente aceitar as coisas do jeito que estão. Ele é curioso, esperto e está sempre correndo de um lado para o outro, tentando sobreviver, mas também sonhando com algo maior. O problema é que ele não vive numa casa tranquila. Sua mãe, Tiffany, trabalha muito e mal consegue manter as contas em dia. A vida deles não é nada fácil, e isso faz com que Sam, muitas vezes, precise se virar sozinho. Ele até se veste com os moleques de rua, mas não porque quer virar bandido, e sim porque não vê muitas opções. A cidade inteira vive mergulhada nessa sensação de abandono. Só que tem uma coisa que nunca morreu ali: a lenda do Samaritano. Todo mundo cresceu ouvindo falar dele, e Sam não é diferente. Na verdade, ele é até mais obcecado do que a maioria. Ele tem recortes de jornal, teorias, fica juntando pistas, como se estivesse montando um quebra-cabeça que ninguém mais acredita ser real. O Samaritano, para ele, não morreu na explosão junto com o irmão Nêmesis. Ele apenas sumiu. E um herói assim, Sam acredita, não pode simplesmente desaparecer para sempre. Aí entra em cena um vizinho que parece normal demais: Joe Smith. Ele é coletor de lixo, um homem grandão, forte, com cara de quem já passou por muita coisa e agora só quer viver tranquilo. Joe não conversa muito, não se envolve com ninguém e vive de forma simples, quase invisível. Mas Sam, com aquele olhar de investigador mirim, começa a reparar nos detalhes, a força absurda de Joe, o jeito como ele aguenta coisas que qualquer outro já teria quebrado, e principalmente aquela aura de quem guarda um segredo gigante. Sam começa a ficar obcecado com a ideia de que Joe é o Samaritano disfarçado. E como todo garoto curioso, ele não vai sossegar até descobrir a verdade. Só que enquanto isso, a vida em Granite City está ficando ainda mais perigosa. A figura de Cyrus, um criminoso carismático que idolatra Nêmesis, começa a crescer.
Esse cara acredita que o irmão do samaritano não era o vilão que pintaram, mas sim alguém que lutava contra a opressão. Ele pega essa narrativa e usa para inspirar os jovens da cidade a seguir o caminho dele. Só que em vez de revolução, o que acontece é o caos total. Gente saqueando lojas, polícia sem controle e um clima de cada um por si. Sam, claro, se vê no meio dessa bagunça. Ele tenta ajudar a mãe, tenta se manter longe de problemas, mas a verdade é que é impossível não ser engolido pelo caos de Granite City. Até que um dia, ele se mete numa situação realmente perigosa. Uns bandidos vão atrás dele e parece que não tem saída. Só que é aí que o vizinho misterioso resolve intervir. Joe aparece e, em questão de segundos, mostra uma força e resistência fora do normal. Ele derruba os caras como se fossem bonecos, e mesmo levando golpes, não parece sentir nada. Sam fica de boca aberta. Para ele, a teoria se confirmou na hora. Joe não é um simples coletor de lixo, ele só pode ser o samaritano. Só que quando vai atrás de respostas, Joe nega. Ele não quer papo com ninguém, muito menos com um garoto cheio de perguntas. Mas Sam não desiste. Ele sabe o que viu, e mesmo que Joe tente esconder, já ficou claro que ele não é alguém comum. Depois daquele momento em que Joe salva Sam dos bandidos, o menino fica mais certo do que nunca. Ele descobriu o segredo que todo mundo da cidade queria saber. Para Sam, não existe a menor dúvida de que o vizinho caladão é o lendário samaritano. Só que, como sempre, Joe continua firme no papel de cara normal. Ele nega, tenta se esquivar e deixa claro que não quer nada com esse papo de herói. Ele prefere viver na dele, recolhendo o lixo da cidade, consertando coisinhas em casa e fingindo que nada de especial existe nele. Só que Sam não é qualquer garoto. Ele tem aquela curiosidade que não sossega e começa a grudar em Joe como uma sombra. Ele faz perguntas, inventa desculpas para passar mais tempo com ele, observa cada detalhe. A cabeça dele já está girando a mil, porque além da curiosidade, ele sente que a cidade precisa desesperadamente do retorno do samaritano. O caos de Granite City não dá sinais de melhora. Pelo contrário, a presença de Cyrus só cresce. Cyrus é um cara que sabe usar as palavras. Ele não é só um bandido violento, ele é carismático. Ele pega as pessoas que estão cansadas, desiludidas e sem esperança e começa a plantar na mente delas que Nêmesis não era um vilão, mas sim alguém que lutava contra a opressão. Ele pega essa narrativa e usa para inspirar os jovens da cidade a seguir o caminho dele. Só que em vez de revolução, o que acontece é o caos total. Gente saqueando lojas, polícia sem controle e um clima de cada um por si. Sam, claro, se vê no meio dessa bagunça. Ele tenta ajudar a mãe, tenta se manter longe de problemas, mas a verdade é que é impossível não ser engolido pelo caos de Granite City. Até que um dia, ele se mete numa situação realmente perigosa. Uns bandidos vão atrás dele e parece que não tem saída. Só que é aí que o vizinho misterioso resolve intervir. Joe aparece e, em questão de segundos, mostra uma força e resistência fora do normal. Ele derruba os caras como se fossem bonecos e, mesmo levando golpes, não parece sentir nada. Sam fica de boca aberta. Para ele, a teoria se confirmou na hora. Joe não é um simples coletor de lixo, ele só pode ser o samaritano. Só que quando vai atrás de respostas, Joe nega. Ele não quer papo com ninguém, muito menos com um garoto cheio de perguntas. Mas Sam não desiste. Ele sabe o que viu, e mesmo que Joe tente esconder, já ficou claro que ele não é alguém comum. Imagina uma cidade cheia de problemas. Violência para todo lado, ruas quebradas, prédios meio abandonados, gente com medo de sair de casa à noite. Esse é o cenário de Granite City. Um lugar que parece estar sempre à beira do caos, onde gangues dominam as esquinas e todo mundo anda de cabeça baixa porque sabe que a qualquer momento pode rolar alguma confusão. É nesse clima pesado que a história do filme Samaritano começa a se desenrolar. Mas calma, porque não é só tragédia não. Tem também esperança, mistério e uma boa dose de ação. Nesse mundo, existe uma lenda urbana que nunca morreu, a do Samaritano.
Ele era um herói que, no passado, protegia a cidade. O cara enfrentava criminosos, salvava inocentes, fazia justiça com as próprias mãos. Até que um dia, depois de uma luta épica contra o próprio irmão gêmeo chamado Nêmesis, os dois acabaram desaparecendo numa explosão enorme. Desde então, ninguém mais viu o samaritano. Oficialmente, todo mundo acredita que ele morreu naquela noite. Mas sabe como é? Quando a esperança é forte, a galera prefere acreditar que ele só se escondeu e que um dia voltaria. Virou tipo mito, sabe? Crianças cresceram ouvindo histórias do samaritano como se ele fosse quase um super-herói de quadrinhos. Aí entra o nosso protagonista mirim, Sam Cleary, um garoto de 13 anos que vive no meio desse caos todo. Ele é curioso, esperto e tem aquele olhar de quem não aceita o mundo do jeito que tá. Sam cresceu ouvindo as histórias sobre o samaritano e ficou obcecado pela ideia de que ele ainda está vivo, escondido em algum lugar. E ele tem uma teoria. O vizinho dele, um homem misterioso chamado Joe Smith, pode ser esse herói desaparecido. Joe é um cara fechado, trabalha como coletor de lixo, vive na dele, mas tem uma força absurda e um jeito estranho de lidar com as coisas. Para Sam, não tem erro. Esse é o samaritano disfarçado. Dentro de uma cidade meio cinzenta, quebrada, com cara de lugar que perdeu o brilho faz tempo, Granite City. As ruas estão cheias de pichações, carros velhos encostados, lixo espalhado e, claro, gangues tomando conta de tudo. É o tipo de cenário onde até o sol parece preguiçoso de aparecer. E é nesse clima pesado que a gente conhece Sam Cleary, um garoto de 13 anos que vive no meio desse caos todo, mas ainda carrega uma coisa que muita gente ali perdeu: esperança. Sam é aquele tipo de menino que não consegue simplesmente aceitar as coisas do jeito que estão. Ele é curioso, esperto e está sempre correndo de um lado para o outro, tentando sobreviver, mas também sonhando com algo maior. O problema é que ele não vive numa casa tranquila. Sua mãe, Tiffany, trabalha muito e mal consegue manter as contas em dia. A vida deles não é nada fácil, e isso faz com que Sam, muitas vezes, precise se virar sozinho. Ele até se veste com os moleques de rua, mas não porque quer virar bandido, e sim porque não vê muitas opções. A cidade inteira vive mergulhada nessa sensação de abandono. Só que tem uma coisa que nunca morreu ali: a lenda do samaritano. Todo mundo cresceu ouvindo falar dele, e Sam não é diferente. Na verdade, ele é até mais obcecado do que a maioria. Ele tem recortes de jornal, teorias, fica juntando pistas, como se estivesse montando um quebra-cabeça que ninguém mais acredita ser real. O samaritano, para ele, não morreu na explosão junto com o irmão Nêmesis. Ele apenas sumiu. E um herói assim, Sam acredita, não pode simplesmente desaparecer para sempre. Aí entra em cena um vizinho que parece normal demais: Joe Smith. Ele é coletor de lixo, um homem grandão, forte, com cara de quem já passou por muita coisa e agora só quer viver tranquilo. Joe não conversa muito, não se envolve com ninguém e vive de forma simples, quase invisível. Mas Sam, com aquele olhar de investigador mirim, começa a reparar nos detalhes, a força absurda de Joe, o jeito como ele aguenta coisas que qualquer outro já teria quebrado, e principalmente aquela aura de quem guarda um segredo gigante. Sam começa a ficar obcecado com a ideia de que Joe é o samaritano disfarçado. E como todo garoto curioso, ele não vai sossegar até descobrir a verdade. Só que enquanto isso, a vida em Granite City está ficando ainda mais perigosa. A figura de Cyrus, um criminoso carismático que idolatra Nêmesis, começa a crescer. Esse cara acredita que o irmão do samaritano não era o vilão que pintaram, mas sim alguém que lutava contra a opressão. Ele pega essa narrativa e usa para inspirar os jovens da cidade a seguir o caminho dele. Só que em vez de revolução, o que acontece é o caos total. Gente saqueando lojas, polícia sem controle e um clima de cada um por si. Sam, claro, se vê no meio dessa bagunça. Ele tenta ajudar a mãe, tenta se manter longe de problemas, mas a verdade é que é impossível não ser engolido pelo caos de Granite City. Até que um dia, ele se mete numa situação realmente perigosa. Uns bandidos vão atrás dele e parece que não tem saída. Só que é aí que o vizinho misterioso resolve intervir. Joe aparece e, em questão de segundos, mostra uma força e resistência fora do normal.
Ele derruba os caras como se fossem bonecos, e mesmo levando golpes, não parece sentir nada. Sam fica de boca aberta. Para ele, a teoria se confirmou na hora. Joe não é um simples coletor de lixo, ele só pode ser o samaritano. Só que quando vai atrás de respostas, Joe nega. Ele não quer papo com ninguém, muito menos com um garoto cheio de perguntas. Mas Sam não desiste. Ele sabe o que viu, e mesmo que Joe tente esconder, já ficou claro que ele não é alguém comum. Depois daquele momento em que Joe salva Sam dos bandidos, o menino fica mais certo do que nunca. Ele descobriu o segredo que todo mundo da cidade queria saber. Para Sam, não existe a menor dúvida de que o vizinho caladão é o lendário samaritano. Só que, como sempre, Joe continua firme no papel de cara normal. Ele nega, tenta se esquivar e deixa claro que não quer nada com esse papo de herói. Ele prefere viver na dele, recolhendo o lixo da cidade, consertando coisinhas em casa e fingindo que nada de especial existe nele. Só que Sam não é qualquer garoto. Ele tem aquela curiosidade que não sossega e começa a grudar em Joe como uma sombra. Ele faz perguntas, inventa desculpas para passar mais tempo com ele, observa cada detalhe. A cabeça dele já está girando a mil, porque além da curiosidade, ele sente que a cidade precisa desesperadamente do retorno do samaritano. O caos de Granite City não dá sinais de melhora. Pelo contrário, a presença de Cyrus só cresce. Cyrus é um cara que sabe usar as palavras. Ele não é só um bandido violento, ele é carismático. Ele pega as pessoas que estão cansadas, desiludidas e sem esperança e começa a plantar na mente delas que Nêmesis não era um vilão, mas sim alguém que lutava contra a opressão. Ele pega essa narrativa e usa para inspirar os jovens da cidade a seguir o caminho dele. Só que em vez de revolução, o que acontece é o caos total. Gente saqueando lojas, polícia sem controle e um clima de cada um por si. Sam, claro, se vê no meio dessa bagunça. Ele tenta ajudar a mãe, tenta se manter longe de problemas, mas a verdade é que é impossível não ser engolido pelo caos de Granite City. Até que um dia, ele se mete numa situação realmente perigosa. Uns bandidos vão atrás dele e parece que não tem saída. Só que é aí que o vizinho misterioso resolve intervir. Joe aparece e, em questão de segundos, mostra uma força e resistência fora do normal. Ele derruba os caras como se fossem bonecos e, mesmo levando golpes, não parece sentir nada. Sam fica de boca aberta. Para ele, a teoria se confirmou na hora. Joe não é um simples coletor de lixo, ele só pode ser o samaritano. Só que quando vai atrás de respostas, Joe nega. Ele não quer papo com ninguém, muito menos com um garoto cheio de perguntas. Mas Sam não desiste. Ele sabe o que viu, e mesmo que Joe tente esconder, já ficou claro que ele não é alguém comum. Imagina uma cidade cheia de problemas. Violência para todo lado, ruas quebradas, prédios meio abandonados, gente com medo de sair de casa à noite. Esse é o cenário de Granite City. Um lugar que parece estar sempre à beira do caos, onde gangues dominam as esquinas e todo mundo anda de cabeça baixa porque sabe que a qualquer momento pode rolar alguma confusão. É nesse clima pesado que a história do filme Samaritano começa a se desenrolar. Mas calma, porque não é só tragédia não. Tem também esperança, mistério e uma boa dose de ação. Nesse mundo, existe uma lenda urbana que nunca morreu, a do Samaritano. Ele era um herói que, no passado, protegia a cidade. O cara enfrentava criminosos, salvava inocentes, fazia justiça com as próprias mãos. Até que um dia, depois de uma luta épica contra o próprio irmão gêmeo chamado Nêmesis, os dois acabaram desaparecendo numa explosão enorme. Desde então, ninguém mais viu o Samaritano. Oficialmente, todo mundo acredita que ele morreu naquela noite. Mas sabe como é? Quando a esperança é forte, a galera prefere acreditar que ele só se escondeu e que um dia voltaria. Virou tipo mito, sabe? Crianças cresceram ouvindo histórias do Samaritano como se ele fosse quase um super-herói de quadrinhos. Aí entra o nosso protagonista mirim, Sam Cleary, um garoto de 13 anos que vive no meio desse caos todo. Ele é curioso, esperto e tem aquele olhar de quem não aceita o mundo do jeito que tá.
Sam cresceu ouvindo as histórias sobre o samaritano e ficou obcecado pela ideia de que ele ainda está vivo, escondido em algum lugar. E ele tem uma teoria. O vizinho dele, um homem misterioso chamado Joe Smith, pode ser esse herói desaparecido. Joe é um cara fechado. Trabalha como coletor de lixo, vive na dele, mas tem uma força absurda e um jeito estranho de lidar com as coisas. Para Sam, não tem erro. Esse é o samaritano disfarçado. Dentro de uma cidade meio cinzenta, quebrada, com cara de lugar que perdeu o brilho faz tempo, Granite City. As ruas estão cheias de pichações, carros velhos encostados, lixo espalhado e, claro, gangues tomando conta de tudo. É o tipo de cenário onde até o sol parece preguiçoso de aparecer. E é nesse clima pesado que a gente conhece Sam Cleary, um garoto de 13 anos que vive no meio desse caos todo, mas ainda carrega uma coisa que muita gente ali perdeu: esperança. Sam é aquele tipo de menino que não consegue simplesmente aceitar as coisas do jeito que estão. Ele é curioso, esperto e está sempre correndo de um lado para o outro, tentando sobreviver, mas também sonhando com algo maior. O problema é que ele não vive numa casa tranquila. Sua mãe, Tiffany, trabalha muito e mal consegue manter as contas em dia. A vida deles não é nada fácil, e isso faz com que Sam, muitas vezes, precise se virar sozinho. Ele até se veste com os moleques de rua, mas não porque quer virar bandido, e sim porque não vê muitas opções. A cidade inteira vive mergulhada nessa sensação de abandono. Só que tem uma coisa que nunca morreu ali: a lenda do samaritano. Todo mundo cresceu ouvindo falar dele, e Sam não é diferente. Na verdade, ele é até mais obcecado do que a maioria. Ele tem recortes de jornal, teorias, fica juntando pistas, como se estivesse montando um quebra-cabeça que ninguém mais acredita ser real. O samaritano, para ele, não morreu na explosão junto com o irmão Nêmesis. Ele apenas sumiu. E um herói assim, Sam acredita, não pode simplesmente desaparecer para sempre. Aí entra em cena um vizinho que parece normal demais: Joe Smith. Ele é coletor de lixo, um homem grandão, forte, com cara de quem já passou por muita coisa e agora só quer viver tranquilo. Joe não conversa muito, não se envolve com ninguém e vive de forma simples, quase invisível. Mas Sam, com aquele olhar de investigador mirim, começa a reparar nos detalhes, a força absurda de Joe, o jeito como ele aguenta coisas que qualquer outro já teria quebrado, e principalmente aquela aura de quem guarda um segredo gigante. Sam começa a ficar obcecado com a ideia de que Joe é o samaritano disfarçado. E como todo garoto curioso, ele não vai sossegar até descobrir a verdade. Só que enquanto isso, a vida em Granite City está ficando ainda mais perigosa. A figura de Cyrus, um criminoso carismático que idolatra Nêmesis, começa a crescer. Esse cara acredita que o irmão do samaritano não era o vilão que pintaram, mas sim alguém que lutava contra a opressão. Ele pega essa narrativa e usa para inspirar os jovens da cidade a seguir o caminho dele. Só que em vez de revolução, o que acontece é o caos total. Gente saqueando lojas, polícia sem controle e um clima de cada um por si. Sam, claro, se vê no meio dessa bagunça. Ele tenta ajudar a mãe, tenta se manter longe de problemas, mas a verdade é que é impossível não ser engolido pelo caos de Granite City. Até que um dia, ele se mete numa situação realmente perigosa. Uns bandidos vão atrás dele e parece que não tem saída. Só que é aí que o vizinho misterioso resolve intervir. Joe aparece e, em questão de segundos, mostra uma força e resistência fora do normal. Ele derruba os caras como se fossem bonecos, e mesmo levando golpes, não parece sentir nada. Sam fica de boca aberta. Para ele, a teoria se confirmou na hora. Joe não é um simples coletor de lixo, ele só pode ser o samaritano. Só que quando vai atrás de respostas, Joe nega. Ele não quer papo com ninguém, muito menos com um garoto cheio de perguntas. Mas Sam não desiste. Ele sabe o que viu. E mesmo que Joe tente esconder, já ficou claro que ele não é alguém comum. Depois daquele momento em que Joe salva Sam dos bandidos, o menino fica mais certo do que nunca. Ele descobriu o segredo que todo mundo da cidade queria saber. Para Sam, não existe a menor dúvida de que o vizinho caladão é o lendário samaritano.
Só que, como sempre, Joe continua firme no papel de cara normal. Ele nega, tenta se esquivar e deixa claro que não quer nada com esse papo de herói. Ele prefere viver na dele, recolhendo o lixo da cidade, consertando coisinhas em casa e fingindo que nada de especial existe nele. Só que Sam não é qualquer garoto. Ele tem aquela curiosidade que não sossega e começa a grudar em Joe como uma sombra. Ele faz perguntas, inventa desculpas para passar mais tempo com ele, observa cada detalhe. A cabeça dele já está girando a mil, porque além da curiosidade, ele sente que a cidade precisa desesperadamente do retorno do samaritano. O caos de Granite City não dá sinais de melhora. Pelo contrário, a presença de Cyrus só cresce. Cyrus é um cara que sabe usar as palavras. Ele não é só um bandido violento, ele é carismático. Ele pega as pessoas que estão cansadas, desiludidas e sem esperança e começa a plantar na mente delas que Nêmesis não era um vilão, mas sim alguém que lutava contra a opressão. Ele pega essa narrativa e usa para inspirar os jovens da cidade a seguir o caminho dele. Só que em vez de revolução, o que acontece é o caos total. Gente saqueando lojas, polícia sem controle e um clima de cada um por si. Sam, claro, se vê no meio dessa bagunça. Ele tenta ajudar a mãe, tenta se manter longe de problemas, mas a verdade é que é impossível não ser engolido pelo caos de Granite City. Até que um dia, ele se mete numa situação realmente perigosa. Uns bandidos vão atrás dele e parece que não tem saída. Só que é aí que o vizinho misterioso resolve intervir. Joe aparece e, em questão de segundos, mostra uma força e resistência fora do normal. Ele derruba os caras como se fossem bonecos, e mesmo levando golpes, não parece sentir nada. Sam fica de boca aberta. Para ele, a teoria se confirmou na hora. Joe não é um simples coletor de lixo, ele só pode ser o samaritano. Só que quando vai atrás de respostas, Joe nega. Ele não quer papo com ninguém, muito menos com um garoto cheio de perguntas. Mas Sam não desiste. Ele sabe o que viu, e mesmo que Joe tente esconder, já ficou claro que ele não é alguém comum. Imagina uma cidade cheia de problemas. Violência para todo lado, ruas quebradas, prédios meio abandonados, gente com medo de sair de casa à noite. Esse é o cenário de Granite City. Um lugar que parece estar sempre à beira do caos, onde gangues dominam as esquinas e todo mundo anda de cabeça baixa porque sabe que a qualquer momento pode rolar alguma confusão. É nesse clima pesado que a história do filme Samaritano começa a se desenrolar. Mas calma, porque não é só tragédia não. Tem também esperança, mistério e uma boa dose de ação. Nesse mundo, existe uma lenda urbana que nunca morreu, a do Samaritano. Ele era um herói que, no passado, protegia a cidade. O cara enfrentava criminosos, salvava inocentes, fazia justiça com as próprias mãos. Até que um dia, depois de uma luta épica contra o próprio irmão gêmeo chamado Nêmesis, os dois acabaram desaparecendo numa explosão enorme. Desde então, ninguém mais viu o samaritano. Oficialmente, todo mundo acredita que ele morreu naquela noite. Mas sabe como é? Quando a esperança é forte, a galera prefere acreditar que ele só se escondeu e que um dia voltaria. Virou tipo mito, sabe? Crianças cresceram ouvindo histórias do samaritano como se ele fosse quase um super-herói de quadrinhos. Aí entra o nosso protagonista mirim, Sam Cleary, um garoto de 13 anos que vive no meio desse caos todo. Ele é curioso, esperto e tem aquele olhar de quem não aceita o mundo do jeito que tá. Sam cresceu ouvindo as histórias sobre o samaritano e ficou obcecado pela ideia de que ele ainda está vivo, escondido em algum lugar. E ele tem uma teoria. O vizinho dele, um homem misterioso chamado Joe Smith, pode ser esse herói desaparecido. Joe é um cara fechado, trabalha como coletor de lixo, vive na dele, mas tem uma força absurda e um jeito estranho de lidar com as coisas. Para Sam, não tem erro. Esse é o samaritano disfarçado. Dentro de uma cidade meio cinzenta, quebrada, com cara de lugar que perdeu o brilho faz tempo, Granite City. As ruas estão cheias de pichações, carros velhos encostados, lixo espalhado e, claro, gangues tomando conta de tudo. É o tipo de cenário onde até o sol parece preguiçoso de aparecer. E é nesse clima pesado que a gente conhece Sam Cleary,
um garoto de 13 anos que vive no meio desse caos todo, mas ainda carrega uma coisa que muita gente ali perdeu: esperança. Sam é aquele tipo de menino que não consegue simplesmente aceitar as coisas do jeito que estão. Ele é curioso, esperto e está sempre correndo de um lado para o outro, tentando sobreviver, mas também sonhando com algo maior. O problema é que ele não vive numa casa tranquila. Sua mãe, Tiffany, trabalha muito e mal consegue manter as contas em dia. A vida deles não é nada fácil, e isso faz com que Sam, muitas vezes, precise se virar sozinho. Ele até se veste com os moleques de rua, mas não porque quer virar bandido, e sim porque não vê muitas opções. A cidade inteira vive mergulhada nessa sensação de abandono. Só que tem uma coisa que nunca morreu ali: a lenda do Samaritano. Todo mundo cresceu ouvindo falar dele, e Sam não é diferente. Na verdade, ele é até mais obcecado do que a maioria. Ele tem recortes de jornal, teorias, fica juntando pistas, como se estivesse montando um quebra-cabeça que ninguém mais acredita ser real. O Samaritano, para ele, não morreu na explosão junto com o irmão Nêmesis. Ele apenas sumiu. E um herói assim, Sam acredita, não pode simplesmente desaparecer para sempre. Aí entra em cena um vizinho que parece normal demais: Joe Smith. Ele é coletor de lixo, um homem grandão, forte, com cara de quem já passou por muita coisa e agora só quer viver tranquilo. Joe não conversa muito, não se envolve com ninguém e vive de forma simples, quase invisível. Mas Sam, com aquele olhar de investigador mirim, começa a reparar nos detalhes, a força absurda de Joe, o jeito como ele aguenta coisas que qualquer outro já teria quebrado, e principalmente aquela aura de quem guarda um segredo gigante. Sam começa a ficar obcecado com a ideia de que Joe é o samaritano disfarçado. E como todo garoto curioso, ele não vai sossegar até descobrir a verdade. Só que enquanto isso, a vida em Granite City está ficando ainda mais perigosa. A figura de Cyrus, um criminoso carismático que idolatra Nêmesis, começa a crescer. Esse cara acredita que o irmão do samaritano não era o vilão que pintaram, mas sim alguém que lutava contra a opressão. Ele pega essa narrativa e usa para inspirar os jovens da cidade a seguir o caminho dele. Só que em vez de revolução, o que acontece é o caos total. Gente saqueando lojas, polícia sem controle e um clima de cada um por si. Sam, claro, se vê no meio dessa bagunça. Ele tenta ajudar a mãe, tenta se manter longe de problemas, mas a verdade é que é impossível não ser engolido pelo caos de Granite City. Até que um dia, ele se mete numa situação realmente perigosa. Uns bandidos vão atrás dele e parece que não tem saída. Só que é aí que o vizinho misterioso resolve intervir. Joe aparece e, em questão de segundos, mostra uma força e resistência fora do normal. Ele derruba os caras como se fossem bonecos e, mesmo levando golpes, não parece sentir nada. Sam fica de boca aberta. Para ele, a teoria se confirmou na hora. Joe não é um simples coletor de lixo, ele só pode ser o samaritano. Só que quando vai atrás de respostas, Joe nega. Ele não quer papo com ninguém, muito menos com um garoto cheio de perguntas. Mas Sam não desiste, ele sabe o que viu, e mesmo que Joe tente esconder, já ficou claro que ele não é alguém comum. Depois daquele momento em que Joe salva Sam dos bandidos, o menino fica mais certo do que nunca. Ele descobriu o segredo que todo mundo da cidade queria saber. Para Sam, não existe a menor dúvida de que o vizinho caladão é o lendário samaritano. Só que, como sempre, Joe continua firme no papel de cara normal. Ele nega, tenta se esquivar e deixa claro que não quer nada com esse papo de herói. Ele prefere viver na dele, recolhendo o lixo da cidade, consertando coisinhas em casa e fingindo que nada de especial existe nele. Só que Sam não é qualquer garoto. Ele tem aquela curiosidade que não sossega e começa a grudar em Joe como uma sombra. Ele faz perguntas, inventa desculpas para passar mais tempo com ele, observa cada detalhe. A cabeça dele já está girando a mil, porque além da curiosidade, ele sente que a cidade precisa desesperadamente do retorno do samaritano. O caos de Granite City não dá sinais de melhora. Pelo contrário, a presença de Cyrus só cresce.
Cyrus é um cara que sabe usar as palavras. Ele não é só um bandido violento, ele é carismático. Ele pega as pessoas que estão cansadas, desiludidas e sem esperança e começa a plantar na mente delas que Nêmesis não era um vilão, mas sim alguém que lutava contra a opressão. Ele pega essa narrativa e usa para inspirar os jovens da cidade a seguir o caminho dele. Só que em vez de revolução, o que acontece é o caos total. Gente saqueando lojas, polícia sem controle e um clima de cada um por si. Sam, claro, se vê no meio dessa bagunça. Ele tenta ajudar a mãe, tenta se manter longe de problemas, mas a verdade é que é impossível não ser engolido pelo caos de Granite City. Até que um dia, ele se mete numa situação realmente perigosa. Uns bandidos vão atrás dele e parece que não tem saída. Só que é aí que o vizinho misterioso resolve intervir. Joe aparece e, em questão de segundos, mostra uma força e resistência fora do normal. Ele derruba os caras como se fossem bonecos e, mesmo levando golpes, não parece sentir nada. Sam fica de boca aberta. Para ele, a teoria se confirmou na hora. Joe não é um simples coletor de lixo, ele só pode ser o samaritano. Só que quando vai atrás de respostas, Joe nega. Ele não quer papo com ninguém, muito menos com um garoto cheio de perguntas. Mas Sam não desiste. Ele sabe o que viu, e mesmo que Joe tente esconder, já ficou claro que ele não é alguém comum. Imagina uma cidade cheia de problemas. Violência para todo lado, ruas quebradas, prédios meio abandonados, gente com medo de sair de casa à noite. Esse é o cenário de Granite City, um lugar que parece estar sempre à beira do caos, onde gangues dominam as esquinas e todo mundo anda de cabeça baixa porque sabe que a qualquer momento pode rolar alguma confusão. É nesse clima pesado que a história do filme Samaritano começa a se desenrolar. Mas calma, porque não é só tragédia não. Tem também esperança, mistério e uma boa dose de ação. Nesse mundo, existe uma lenda urbana que nunca morreu, a do Samaritano. Ele era um herói que, no passado, protegia a cidade. O cara enfrentava criminosos, salvava inocentes, fazia justiça com as próprias mãos. Até que um dia, depois de uma luta épica contra o próprio irmão gêmeo chamado Nêmesis, os dois acabaram desaparecendo numa explosão enorme. Desde então, ninguém mais viu o Samaritano. Oficialmente, todo mundo acredita que ele morreu naquela noite. Mas sabe como é? Quando a esperança é forte, a galera prefere acreditar que ele só se escondeu e que um dia voltaria. Virou tipo mito, sabe? Crianças cresceram ouvindo histórias do Samaritano como se ele fosse quase um super-herói de quadrinhos. Aí entra o nosso protagonista mirim, Sam Cleary, um garoto de 13 anos que vive no meio desse caos todo. Ele é curioso, esperto e tem aquele olhar de quem não aceita o mundo do jeito que tá. Sam cresceu ouvindo as histórias sobre o Samaritano e ficou obcecado pela ideia de que ele ainda está vivo, escondido em algum lugar. E ele tem uma teoria. O vizinho dele, um homem misterioso chamado Joe Smith, pode ser esse herói desaparecido. Joe é um cara fechado. Trabalha como coletor de lixo, vive na dele, mas tem uma força absurda e um jeito estranho de lidar com as coisas. Para Sam, não tem erro. Esse é o Samaritano disfarçado. Dentro de uma cidade meio cinzenta, quebrada, com cara de lugar que perdeu o brilho faz tempo, Granite City. As ruas estão cheias de pichações, carros velhos encostados, lixo espalhado e, claro, gangues tomando conta de tudo. É o tipo de cenário onde até o sol parece preguiçoso de aparecer. E é nesse clima pesado que a gente conhece Sam Cleary, um garoto de 13 anos que vive no meio desse caos todo, mas ainda carrega uma coisa que muita gente ali perdeu: esperança. Sam é aquele tipo de menino que não consegue simplesmente aceitar as coisas do jeito que estão. Ele é curioso, esperto e está sempre correndo de um lado para o outro, tentando sobreviver, mas também sonhando com algo maior. O problema é que ele não vive numa casa tranquila. Sua mãe, Tiffany, trabalha muito e mal consegue manter as contas em dia. A vida deles não é nada fácil, e isso faz com que Sam, muitas vezes, precise se virar sozinho. Ele até se veste com os moleques de rua, mas não porque quer virar bandido, e sim porque não vê muitas opções. A cidade inteira vive mergulhada nessa sensação de abandono. Só que tem uma coisa que nunca morreu ali: a lenda do Samaritano.
Todo mundo cresceu ouvindo falar dele, e Sam não é diferente. Na verdade, ele é até mais obcecado do que a maioria. Ele tem recortes de jornal, teorias, fica juntando pistas, como se estivesse montando um quebra-cabeça que ninguém mais acredita ser real. O Samaritano, para ele, não morreu na explosão junto com o irmão Nêmesis. Ele apenas sumiu. E um herói assim, Sam acredita, não pode simplesmente desaparecer para sempre. Aí entra em cena um vizinho que parece normal demais, Joe Smith. Ele é coletor de lixo, um homem grandão, forte, com cara de quem já passou por muita coisa e agora só quer viver tranquilo. Joe não conversa muito, não se envolve com ninguém e vive de forma simples, quase invisível. Mas Sam, com aquele olhar de investigador mirim, começa a reparar nos detalhes, a força absurda de Joe, o jeito como ele aguenta coisas que qualquer outro já teria quebrado, e principalmente aquela aura de quem guarda um segredo gigante. Sam começa a ficar obcecado com a ideia de que Joe é o samaritano disfarçado. E como todo garoto curioso, ele não vai sossegar até descobrir a verdade. Só que enquanto isso, a vida em Granite City tá ficando ainda mais perigosa. A figura de Cyrus, um criminoso carismático que idolatra Nêmesis, começa a crescer. Esse cara acredita que o irmão do samaritano não era o vilão que pintaram, mas sim alguém que lutava contra a opressão. Ele pega essa narrativa e usa para inspirar os jovens da cidade a seguir o caminho dele. Só que em vez de revolução, o que acontece é o caos total. Gente saqueando lojas, polícia sem controle e um clima de cada um por si. Sam, claro, se vê no meio dessa bagunça. Ele tenta ajudar a mãe, tenta se manter longe de problemas, mas a verdade é que é impossível não ser engolido pelo caos de Granite City. Até que um dia, ele se mete numa situação realmente perigosa. Uns bandidos vão atrás dele e parece que não tem saída. Só que é aí que o vizinho misterioso resolve intervir. Joe aparece e, em questão de segundos, mostra uma força e resistência fora do normal. Ele derruba os caras como se fossem bonecos, e mesmo levando golpes, não parece sentir nada. Sam fica de boca aberta. Para ele, a teoria se confirmou na hora. Joe não é um simples coletor de lixo, ele só pode ser o samaritano. Só que quando vai atrás de respostas, Joe nega. Ele não quer papo com ninguém, muito menos com um garoto cheio de perguntas. Mas Sam não desiste. Ele sabe o que viu, e mesmo que Joe tente esconder, já ficou claro que ele não é alguém comum. Depois daquele momento em que Joe salva Sam dos bandidos, o menino fica mais certo do que nunca. Ele descobriu o segredo que todo mundo da cidade queria saber. Para Sam, não existe a menor dúvida de que o vizinho caladão é o lendário samaritano. Só que, como sempre, Joe continua firme no papel de cara normal. Ele nega, tenta se esquivar e deixa claro que não quer nada com esse papo de herói. Ele prefere viver na dele, recolhendo o lixo da cidade, consertando coisinhas em casa e fingindo que nada de especial existe nele. Só que Sam não é qualquer garoto. Ele tem aquela curiosidade que não sossega e começa a grudar em Joe como uma sombra. Ele faz perguntas, inventa desculpas para passar mais tempo com ele, observa cada detalhe. A cabeça dele já está girando a mil, porque além da curiosidade, ele sente que a cidade precisa desesperadamente do retorno do samaritano. O caos de Granite City não dá sinais de melhora. Pelo contrário, a presença de Cyrus só cresce. Cyrus é um cara que sabe usar as palavras. Ele não é só um bandido violento, ele é carismático. Ele pega as pessoas que estão cansadas, desiludidas e sem esperança e começa a plantar na mente delas que Nêmesis não era um vilão, mas sim alguém que lutava contra a opressão. Ele pega essa narrativa e usa para inspirar os jovens da cidade a seguir o caminho dele. Só que em vez de revolução, o que acontece é o caos total. Gente saqueando lojas, polícia sem controle e um clima de cada um por si. Sam, claro, se vê no meio dessa bagunça. Ele tenta ajudar a mãe, tenta se manter longe de problemas, mas a verdade é que é impossível não ser engolido pelo caos de Granite City. Até que um dia, ele se mete numa situação realmente perigosa. Uns bandidos vão atrás dele,
e parece que não tem saída. Só que é aí que o vizinho misterioso resolve intervir. Joe aparece e, em questão de segundos, mostra uma força e resistência fora do normal. Ele derruba os caras como se fossem bonecos, e mesmo levando golpes, não parece sentir nada. Sam fica de boca aberta. Para ele, a teoria se confirmou na hora. Joe não é um simples coletor de lixo, ele só pode ser o samaritano. Só que quando vai atrás de respostas, Joe nega. Ele não quer papo com ninguém, muito menos com um garoto cheio de perguntas. Mas Sam não desiste. Ele sabe o que viu, e mesmo que Joe tente esconder, já ficou claro que ele não é alguém comum. Imagina uma cidade cheia de problemas. Violência para todo lado, ruas quebradas, prédios meio abandonados, gente com medo de sair de casa à noite. Esse é o cenário de Granite City, um lugar que parece estar sempre à beira do caos, onde gangues dominam as esquinas e todo mundo anda de cabeça baixa porque sabe que a qualquer momento pode rolar alguma confusão. É nesse clima pesado que a história do filme Samaritano começa a se desenrolar. Mas calma, porque não é só tragédia não. Tem também esperança, mistério e uma boa dose de ação. Nesse mundo, existe uma lenda urbana que nunca morreu, a do Samaritano. Ele era um herói que, no passado, protegia a cidade. O cara enfrentava criminosos, salvava inocentes, fazia justiça com as próprias mãos. Até que um dia, depois de uma luta épica contra o próprio irmão gêmeo chamado Nêmesis, os dois acabaram desaparecendo numa explosão enorme. Desde então, ninguém mais viu o Samaritano. Oficialmente, todo mundo acredita que ele morreu naquela noite. Mas sabe como é? Quando a esperança é forte, a galera prefere acreditar que ele só se escondeu e que um dia voltaria. Virou tipo mito, sabe? Crianças cresceram ouvindo histórias do Samaritano como se ele fosse quase um super-herói de quadrinhos. Aí entra o nosso protagonista mirim, Sam Cleary, um garoto de 13 anos que vive no meio desse caos todo. Ele é curioso, esperto e tem aquele olhar de quem não aceita o mundo do jeito que tá. Sam cresceu ouvindo as histórias sobre o Samaritano e ficou obcecado pela ideia de que ele ainda está vivo, escondido em algum lugar. E ele tem uma teoria. O vizinho dele, um homem misterioso chamado Joe Smith, pode ser esse herói desaparecido. Joe é um cara fechado, trabalha como coletor de lixo, vive na dele, mas tem uma força absurda e um jeito estranho de lidar com as coisas. Para Sam, não tem erro. Esse é o Samaritano disfarçado. Dentro de uma cidade meio cinzenta, quebrada, com cara de lugar que perdeu o brilho faz tempo, Granite City. As ruas estão cheias de pichações, carros velhos encostados, lixo espalhado e, claro, gangues tomando conta de tudo. É o tipo de cenário onde até o sol parece preguiçoso de aparecer. E é nesse clima pesado que a gente conhece Sam Cleary, um garoto de 13 anos que vive no meio desse caos todo, mas ainda carrega uma coisa que muita gente ali perdeu: esperança. Sam é aquele tipo de menino que não consegue simplesmente aceitar as coisas do jeito que estão. Ele é curioso, esperto e está sempre correndo de um lado para o outro, tentando sobreviver, mas também sonhando com algo maior. O problema é que ele não vive numa casa tranquila. Sua mãe, Tiffany, trabalha muito e mal consegue manter as contas em dia. A vida deles não é nada fácil, e isso faz com que Sam, muitas vezes, precise se virar sozinho. Ele até se veste com os moleques de rua, mas não porque quer virar bandido, e sim porque não vê muitas opções. A cidade inteira vive mergulhada nessa sensação de abandono. Só que tem uma coisa que nunca morreu ali: a lenda do Samaritano. Todo mundo cresceu ouvindo falar dele, e Sam não é diferente. Na verdade, ele é até mais obcecado do que a maioria. Ele tem recortes de jornal, teorias, fica juntando pistas, como se estivesse montando um quebra-cabeça que ninguém mais acredita ser real. O Samaritano, para ele, não morreu na explosão junto com o irmão Nêmesis. Ele apenas sumiu. E um herói assim, Sam acredita, não pode simplesmente desaparecer para sempre. Aí entra em cena um vizinho que parece normal demais: Joe Smith. Ele é coletor de lixo, um homem grandão, forte, com cara de quem já passou por muita coisa e agora só quer viver tranquilo. Joe não conversa muito, não se envolve com ninguém e vive de forma simples, quase invisível. Mas Sam, com aquele olhar de investigador mirim,
começa a reparar nos detalhes, a força absurda de Joe, o jeito como ele aguenta coisas que qualquer outro já teria quebrado, e principalmente aquela aura de quem guarda um segredo gigante. Sam começa a ficar obcecado com a ideia de que Joe é o samaritano disfarçado. E como todo garoto curioso, ele não vai sossegar até descobrir a verdade. Só que enquanto isso, a vida em Granite City tá ficando ainda mais perigosa. A figura de Cyrus, um criminoso carismático que idolatra Nêmesis, começa a crescer. Esse cara acredita que o irmão do samaritano não era o vilão que pintaram, mas sim alguém que lutava contra a opressão. Ele pega essa narrativa e usa para inspirar os jovens da cidade a seguir o caminho dele. Só que em vez de revolução, o que acontece é o caos total. Gente saqueando lojas, polícia sem controle e um clima de cada um por si. Sam, claro, se vê no meio dessa bagunça. Ele tenta ajudar a mãe, tenta se manter longe de problemas, mas a verdade é que é impossível não ser engolido pelo caos de Granite City. Até que um dia, ele se mete numa situação realmente perigosa. Uns bandidos vão atrás dele e parece que não tem saída. Só que é aí que o vizinho misterioso resolve intervir. Joe aparece e, em questão de segundos, mostra uma força e resistência fora do normal. Ele derruba os caras como se fossem bonecos e, mesmo levando golpes, não parece sentir nada. Sam fica de boca aberta. Para ele, a teoria se confirmou na hora. Joe não é um simples coletor de lixo, ele só pode ser o samaritano. Só que quando vai atrás de respostas, Joe nega. Ele não quer papo com ninguém, muito menos com um garoto cheio de perguntas. Mas Sam não desiste. Ele sabe o que viu, e mesmo que Joe tente esconder, já ficou claro que ele não é alguém comum. Depois daquele momento em que Joe salva Sam dos bandidos, o menino fica mais certo do que nunca. Ele descobriu o segredo que todo mundo da cidade queria saber. Para Sam, não existe a menor dúvida de que o vizinho caladão é o lendário samaritano. Só que, como sempre, Joe continua firme no papel de cara normal. Ele nega, tenta se esquivar e deixa claro que não quer nada com esse papo de herói. Ele prefere viver na dele, recolhendo o lixo da cidade, consertando coisinhas em casa e fingindo que nada de especial existe nele. Só que Sam não é qualquer garoto. Ele tem aquela curiosidade que não sossega e começa a grudar em Joe como uma sombra. Ele faz perguntas, inventa desculpas para passar mais tempo com ele, observa cada detalhe. A cabeça dele já está girando a mil, porque além da curiosidade, ele sente que a cidade precisa desesperadamente do retorno do samaritano. O caos de Granite City não dá sinais de melhora. Pelo contrário, a presença de Cyrus só cresce. Cyrus é um cara que sabe usar as palavras. Ele não é só um bandido violento, ele é carismático. Ele pega as pessoas que estão cansadas, desiludidas e sem esperança e começa a plantar na mente delas que Nêmesis não era um vilão, mas sim alguém que lutava contra a opressão. Ele pega essa narrativa e usa para inspirar os jovens da cidade a seguir o caminho dele. Só que em vez de revolução, o que acontece é o caos total. Gente saqueando lojas, polícia sem controle e um clima de cada um por si. Sam, claro, se vê no meio dessa bagunça. Ele tenta ajudar a mãe, tenta se manter longe de problemas, mas a verdade é que é impossível não ser engolido pelo caos de Granite City. Até que um dia, ele se mete numa situação realmente perigosa. Uns bandidos vão atrás dele e parece que não tem saída. Só que é aí que o vizinho misterioso resolve intervir. Joe aparece e, em questão de segundos, mostra uma força e resistência fora do normal. Ele derruba os caras como se fossem bonecos e, mesmo levando golpes, não parece sentir nada. Sam fica de boca aberta. Para ele, a teoria se confirmou na hora. Joe não é um simples coletor de lixo, ele só pode ser o samaritano. Só que quando vai atrás de respostas, Joe nega. Ele não quer papo com ninguém, muito menos com um garoto cheio de perguntas. Mas Sam não desiste. Ele sabe o que viu, e mesmo que Joe tente esconder, já ficou claro que ele não é alguém comum.
Imagina uma cidade cheia de problemas. Violência para todo lado, ruas quebradas, prédios meio abandonados, gente com medo de sair de casa à noite. Esse é o cenário de Granite City, um lugar que parece estar sempre à beira do caos, onde gangues dominam as esquinas e todo mundo anda de cabeça baixa porque sabe que a qualquer momento pode rolar alguma confusão. É nesse clima pesado que a história do filme Samaritano começa a se desenrolar. Mas calma, porque não é só tragédia não. Tem também esperança, mistério e uma boa dose de ação. Nesse mundo, existe uma lenda urbana que nunca morreu, a do Samaritano. Ele era um herói que, no passado, protegia a cidade. O cara enfrentava criminosos, salvava inocentes, fazia justiça com as próprias mãos. Até que um dia, depois de uma luta épica contra o próprio irmão gêmeo chamado Nêmesis, os dois acabaram desaparecendo numa explosão enorme. Desde então, ninguém mais viu o Samaritano. Oficialmente, todo mundo acredita que ele morreu naquela noite. Mas sabe como é? Quando a esperança é forte, a galera prefere acreditar que ele só se escondeu e que um dia voltaria. Virou tipo mito, sabe? Crianças cresceram ouvindo histórias do Samaritano como se ele fosse quase um super-herói de quadrinhos. Aí entra o nosso protagonista mirim, Sam Cleary, um garoto de 13 anos que vive no meio desse caos todo. Ele é curioso, esperto e tem aquele olhar de quem não aceita o mundo do jeito que tá. Sam cresceu ouvindo as histórias sobre o Samaritano e ficou obcecado pela ideia de que ele ainda está vivo, escondido em algum lugar. E ele tem uma teoria. O vizinho dele, um homem misterioso chamado Joe Smith, pode ser esse herói desaparecido. Joe é um cara fechado, trabalha como coletor de lixo, vive na dele, mas tem uma força absurda e um jeito estranho de lidar com as coisas. Para Sam, não tem erro. Esse é o Samaritano disfarçado. Dentro de uma cidade meio cinzenta, quebrada, com cara de lugar que perdeu o brilho faz tempo, Granite City. As ruas estão cheias de pichações, carros velhos encostados, lixo espalhado e, claro, gangues tomando conta de tudo. É o tipo de cenário onde até o sol parece preguiçoso de aparecer. E é nesse clima pesado que a gente conhece Sam Cleary, um garoto de 13 anos que vive no meio desse caos todo, mas ainda carrega uma coisa que muita gente ali perdeu: esperança. Sam é aquele tipo de menino que não consegue simplesmente aceitar as coisas do jeito que estão. Ele é curioso, esperto e está sempre correndo de um lado para o outro, tentando sobreviver, mas também sonhando com algo maior. O problema é que ele não vive numa casa tranquila. Sua mãe, Tiffany, trabalha muito e mal consegue manter as contas em dia. A vida deles não é nada fácil, e isso faz com que Sam, muitas vezes, precise se virar sozinho. Ele até se veste com os moleques de rua, mas não porque quer virar bandido, e sim porque não vê muitas opções. A cidade inteira vive mergulhada nessa sensação de abandono. Só que tem uma coisa que nunca morreu ali: a lenda do Samaritano. Todo mundo cresceu ouvindo falar dele, e Sam não é diferente. Na verdade, ele é até mais obcecado do que a maioria. Ele tem recortes de jornal, teorias, fica juntando pistas, como se estivesse montando um quebra-cabeça que ninguém mais acredita ser real. O Samaritano, para ele, não morreu na explosão junto com o irmão Nêmesis. Ele apenas sumiu. E um herói assim, Sam acredita, não pode simplesmente desaparecer para sempre. Aí entra em cena um vizinho que parece normal demais: Joe Smith. Ele é coletor de lixo, um homem grandão, forte, com cara de quem já passou por muita coisa e agora só quer viver tranquilo. Joe não conversa muito, não se envolve com ninguém e vive de forma simples, quase invisível. Mas Sam, com aquele olhar de investigador mirim, começa a reparar nos detalhes, a força absurda de Joe, o jeito como ele aguenta coisas que qualquer outro já teria quebrado, e principalmente aquela aura de quem guarda um segredo gigante. Sam começa a ficar obcecado com a ideia de que Joe é o Samaritano disfarçado. E como todo garoto curioso, ele não vai sossegar até descobrir a verdade. Só que enquanto isso, a vida em Granite City está ficando ainda mais perigosa. A figura de Cyrus, um criminoso carismático que idolatra Nêmesis, começa a crescer. Esse cara acredita que o irmão do Samaritano não era o vilão que pintaram, mas sim alguém que lutava contra a opressão. Ele pega essa narrativa e usa para inspirar os jovens da cidade a seguir o caminho dele.
Só que em vez de revolução, o que acontece é o caos total. Gente saqueando lojas, polícia sem controle e um clima de cada um por si. Sam, claro, se vê no meio dessa bagunça. Ele tenta ajudar a mãe, tenta se manter longe de problemas, mas a verdade é que é impossível não ser engolido pelo caos de Granite City. Até que um dia, ele se mete numa situação realmente perigosa. Uns bandidos vão atrás dele e parece que não tem saída. Só que é aí que o vizinho misterioso resolve intervir. Joe aparece e, em questão de segundos, mostra uma força e resistência fora do normal. Ele derruba os caras como se fossem bonecos, e mesmo levando golpes, não parece sentir nada. Sam fica de boca aberta. Para ele, a teoria se confirmou na hora. Joe não é um simples coletor de lixo, ele só pode ser o samaritano. Só que quando vai atrás de respostas, Joe nega. Ele não quer papo com ninguém, muito menos com um garoto cheio de perguntas. Mas Sam não desiste. Ele sabe o que viu, e mesmo que Joe tente esconder, já ficou claro que ele não é alguém comum. Depois daquele momento em que Joe salva Sam dos bandidos, o menino fica mais certo do que nunca. Ele descobriu o segredo que todo mundo da cidade queria saber. Para Sam, não existe a menor dúvida de que o vizinho caladão é o lendário samaritano. Só que, como sempre, Joe continua firme no papel de cara normal. Ele nega, tenta se esquivar e deixa claro que não quer nada com esse papo de herói. Ele prefere viver na dele, recolhendo o lixo da cidade, consertando coisinhas em casa e fingindo que nada de especial existe nele. Só que Sam não é qualquer garoto. Ele tem aquela curiosidade que não sossega e começa a grudar em Joe como uma sombra. Ele faz perguntas, inventa desculpas para passar mais tempo com ele, observa cada detalhe. A cabeça dele já está girando a mil, porque além da curiosidade, ele sente que a cidade precisa desesperadamente do retorno do samaritano. O caos de Granite City não dá sinais de melhora. Pelo contrário, a presença de Cyrus só cresce. Cyrus é um cara que sabe usar as palavras. Ele não é só um bandido violento, ele é carismático. Ele pega as pessoas que estão cansadas, desiludidas e sem esperança e começa a plantar na mente delas que Nêmesis não era um vilão, mas sim alguém que lutava contra a opressão. Ele pega essa narrativa e usa para inspirar os jovens da cidade a seguir o caminho dele. Só que em vez de revolução, o que acontece é o caos total. Gente saqueando lojas, polícia sem controle e um clima de cada um por si. Sam, claro, se vê no meio dessa bagunça. Ele tenta ajudar a mãe, tenta se manter longe de problemas, mas a verdade é que é impossível não ser engolido pelo caos de Granite City. Até que um dia, ele se mete numa situação realmente perigosa. Uns bandidos vão atrás dele e parece que não tem saída. Só que é aí que o vizinho misterioso resolve intervir. Joe aparece e, em questão de segundos, mostra uma força e resistência fora do normal. Ele derruba os caras como se fossem bonecos e, mesmo levando golpes, não parece sentir nada. Sam fica de boca aberta. Para ele, a teoria se confirmou na hora. Joe não é um simples coletor de lixo, ele só pode ser o samaritano. Só que quando vai atrás de respostas, Joe nega. Ele não quer papo com ninguém, muito menos com um garoto cheio de perguntas. Mas Sam não desiste. Ele sabe o que viu, e mesmo que Joe tente esconder, já ficou claro que ele não é alguém comum. Imagina uma cidade cheia de problemas. Violência para todo lado, ruas quebradas, prédios meio abandonados, gente com medo de sair de casa à noite. Esse é o cenário de Granite City. Um lugar que parece estar sempre à beira do caos, onde gangues dominam as esquinas e todo mundo anda de cabeça baixa porque sabe que a qualquer momento pode rolar alguma confusão. É nesse clima pesado que a história do filme Samaritano começa a se desenrolar. Mas calma, porque não é só tragédia não. Tem também esperança, mistério e uma boa dose de ação. Nesse mundo, existe uma lenda urbana que nunca morreu, a do Samaritano. Ele era um herói que, no passado, protegia a cidade. O cara enfrentava criminosos, salvava inocentes, fazia justiça com as próprias mãos.
Até que um dia, depois de uma luta épica contra o próprio irmão gêmeo chamado Nêmesis, os dois acabaram desaparecendo numa explosão enorme. Desde então, ninguém mais viu o samaritano. Oficialmente, todo mundo acredita que ele morreu naquela noite. Mas sabe como é? Quando a esperança é forte, a galera prefere acreditar que ele só se escondeu e que um dia voltaria. Virou tipo mito, sabe? Crianças cresceram ouvindo histórias do samaritano como se ele fosse quase um super-herói de quadrinhos. Aí entra o nosso protagonista mirim, Sam Cleary, um garoto de 13 anos que vive no meio desse caos todo. Ele é curioso, esperto e tem aquele olhar de quem não aceita o mundo do jeito que tá. Sam cresceu ouvindo as histórias sobre o samaritano e ficou obcecado pela ideia de que ele ainda está vivo, escondido em algum lugar. E ele tem uma teoria. O vizinho dele, um homem misterioso chamado Joe Smith, pode ser esse herói desaparecido. Joe é um cara fechado. Trabalha como coletor de lixo, vive na dele, mas tem uma força absurda e um jeito estranho de lidar com as coisas. Para Sam, não tem erro. Esse é o samaritano disfarçado. Dentro de uma cidade meio cinzenta, quebrada, com cara de lugar que perdeu o brilho faz tempo, Granite City. As ruas estão cheias de pichações, carros velhos encostados, lixo espalhado e, claro, gangues tomando conta de tudo. É o tipo de cenário onde até o sol parece preguiçoso de aparecer. E é nesse clima pesado que a gente conhece Sam Cleary, um garoto de 13 anos que vive no meio desse caos todo, mas ainda carrega uma coisa que muita gente ali perdeu: esperança. Sam é aquele tipo de menino que não consegue simplesmente aceitar as coisas do jeito que estão. Ele é curioso, esperto e está sempre correndo de um lado para o outro, tentando sobreviver, mas também sonhando com algo maior. O problema é que ele não vive numa casa tranquila. Sua mãe, Tiffany, trabalha muito e mal consegue manter as contas em dia. A vida deles não é nada fácil, e isso faz com que Sam, muitas vezes, precise se virar sozinho. Ele até se veste com os moleques de rua, mas não porque quer virar bandido, e sim porque não vê muitas opções. A cidade inteira vive mergulhada nessa sensação de abandono. Só que tem uma coisa que nunca morreu ali: a lenda do samaritano. Todo mundo cresceu ouvindo falar dele, e Sam não é diferente. Na verdade, ele é até mais obcecado do que a maioria. Ele tem recortes de jornal, teorias, fica juntando pistas, como se estivesse montando um quebra-cabeça que ninguém mais acredita ser real. O samaritano, para ele, não morreu na explosão junto com o irmão Nêmesis. Ele apenas sumiu. E um herói assim, Sam acredita, não pode simplesmente desaparecer para sempre. Aí entra em cena um vizinho que parece normal demais: Joe Smith. Ele é coletor de lixo, um homem grandão, forte, com cara de quem já passou por muita coisa e agora só quer viver tranquilo. Joe não conversa muito, não se envolve com ninguém e vive de forma simples, quase invisível. Mas Sam, com aquele olhar de investigador mirim, começa a reparar nos detalhes, a força absurda de Joe, o jeito como ele aguenta coisas que qualquer outro já teria quebrado, e principalmente aquela aura de quem guarda um segredo gigante. Sam começa a ficar obcecado com a ideia de que Joe é o samaritano disfarçado. E como todo garoto curioso, ele não vai sossegar até descobrir a verdade. Só que enquanto isso, a vida em Granite City está ficando ainda mais perigosa. A figura de Cyrus, um criminoso carismático que idolatra Nêmesis, começa a crescer. Esse cara acredita que o irmão do samaritano não era o vilão que pintaram, mas sim alguém que lutava contra a opressão. Ele pega essa narrativa e usa para inspirar os jovens da cidade a seguir o caminho dele. Só que em vez de revolução, o que acontece é o caos total. Gente saqueando lojas, polícia sem controle e um clima de cada um por si. Sam, claro, se vê no meio dessa bagunça. Ele tenta ajudar a mãe, tenta se manter longe de problemas, mas a verdade é que é impossível não ser engolido pelo caos de Granite City. Até que um dia, ele se mete numa situação realmente perigosa. Uns bandidos vão atrás dele e parece que não tem saída. Só que é aí que o vizinho misterioso resolve intervir. Joe aparece e, em questão de segundos, mostra uma força e resistência fora do normal. Ele derruba os caras como se fossem bonecos e, mesmo levando golpes, não parece sentir nada. Sam fica de boca aberta.
Para ele, a teoria se confirmou na hora. Joe não é um simples coletor de lixo, ele só pode ser o samaritano. Só que quando vai atrás de respostas, Joe nega. Ele não quer papo com ninguém, muito menos com um garoto cheio de perguntas. Mas Sam não desiste. Ele sabe o que viu, e mesmo que Joe tente esconder, já ficou claro que ele não é alguém comum. Depois daquele momento em que Joe salva Sam dos bandidos, o menino fica mais certo do que nunca. Ele descobriu o segredo que todo mundo da cidade queria saber. Para Sam, não existe a menor dúvida de que o vizinho caladão é o lendário samaritano. Só que, como sempre, Joe continua firme no papel de cara normal. Ele nega, tenta se esquivar e deixa claro que não quer nada com esse papo de herói. Ele prefere viver na dele, recolhendo o lixo da cidade, consertando coisinhas em casa e fingindo que nada de especial existe nele. Só que Sam não é qualquer garoto. Ele tem aquela curiosidade que não sossega e começa a grudar em Joe como uma sombra. Ele faz perguntas, inventa desculpas para passar mais tempo com ele, observa cada detalhe. A cabeça dele já está girando a mil, porque além da curiosidade, ele sente que a cidade precisa desesperadamente do retorno do samaritano. O caos de Granite City não dá sinais de melhora. Pelo contrário, a presença de Cyrus só cresce. Cyrus é um cara que sabe usar as palavras. Ele não é só um bandido violento, ele é carismático. Ele pega as pessoas que estão cansadas, desiludidas e sem esperança e começa a plantar na mente delas que Nêmesis não era um vilão, mas sim alguém que lutava contra a opressão. Ele pega essa narrativa e usa para inspirar os jovens da cidade a seguir o caminho dele. Só que em vez de revolução, o que acontece é o caos total. Gente saqueando lojas, polícia sem controle e um clima de cada um por si. Sam, claro, se vê no meio dessa bagunça. Ele tenta ajudar a mãe, tenta se manter longe de problemas, mas a verdade é que é impossível não ser engolido pelo caos de Granite City. Até que um dia, ele se mete numa situação realmente perigosa. Uns bandidos vão atrás dele e parece que não tem saída. Só que é aí que o vizinho misterioso resolve intervir. Joe aparece e, em questão de segundos, mostra uma força e resistência fora do normal. Ele derruba os caras como se fossem bonecos e, mesmo levando golpes, não parece sentir nada. Sam fica de boca aberta. Para ele, a teoria se confirmou na hora. Joe não é um simples coletor de lixo, ele só pode ser o samaritano. Só que quando vai atrás de respostas, Joe nega. Ele não quer papo com ninguém, muito menos com um garoto cheio de perguntas. Mas Sam não desiste. Ele sabe o que viu, e mesmo que Joe tente esconder, já ficou claro que ele não é alguém comum. Assista Tube Channel. As melhores indicações de conteúdos em um só lugar. Inscreva-se no nosso canal e ative o sininho das notificações para ficar por dentro de tudo.